extend that time for a weekend? Será que eu posso esticar esse tempinho para uma semana? Yes, yes. Hallelujah. And now, if I would do like a former president, say, I am a Brazilian in Portuguese, but I can't. Se eu pudesse falar com um presidente But you brasileiro, can say it for me. se I am. eu sou No, I'm a Brazilian. um brasileiro. Huh? Yeah. But you got to say it in Portuguese. Speak for me. Or we are Brazilian. Nós somos brasileiros. Hallelujah. Povo meu, povo do Brasil. Ah, é ele que está pregando. Praise the Lord. Marilyn, go ahead. I can't hear a word you're saying. I have no idea. Oh, okay. Okay, we had some fun. It is truly a blessing to be here. Realmente é uma bênção estar aqui. Every time we come back to Brazil, we see more multiplication. E toda vez que nós voltamos ao Brasil, nós vemos mais multiplicação. And I think the spiritual soil of Brazil must be like the soil is here. Eu creio que o solo espiritual do Brasil deve ser como o solo natural do Brasil. Things grow very well in the spirit in Brazil. As coisas crescem muito bem no espírito aqui no Brasil. Amém. Amen. Amen. So it's a blessing to see an even bigger family this time. Então é uma bênção ver que a família cresceu, está bem maior dessa vez. Amen. Amen. Amém. This is my twin brother. Esse meu irmão gêmeo. They fed me better when I was younger. Quando nós éramos pequenos, os meus pais me alimentaram mais do que ele. Unfortunately, I fed myself more when I was older. De alguma forma eu comecei até a perder um pouco do meu estômago. Twin brothers, though, Somos geminhos, separated at birth. Separated at birth. separados no nascimento. Hallelujah. Well, we're here tonight Nós estamos aqui hoje à noite and the next couple of days e nos próximos dias to share with you compartilhar com vocês what was illustrated earlier o que foi ilustrado anteriormente is illustrated by all of you here tonight. e que está sendo ilustrado por todos vocês aqui hoje à noite. The principle of O multiplication. princípio da multiplicação. We can see the fruit of it, Podemos ver o fruto, but we want to get it into your spirits, mas nós queremos colocar isso no seu espírito, into your hearts, e no seu coração, into your minds. e na sua mente. Because as many as are here tonight, Porque muitos de vocês que estão aqui hoje à noite, which is wonderful, o que é maravilhoso, and as we drove up to the conference center today, e hoje que nós estamos dirigindo para esse centro de convenções, we saw this big banner nós vimos essa grande faixa. thanking Marilyn and I Obrigado, Mike e Marilyn, for blessing 80,000 couples in Brazil. por abençoarem 80 mil casais no Brasil. But there are millions of families in Brazil, Mas há milhões de famílias no Brasil, and each of them e cada uma delas know what you know. não sabe o que você sabe. They don't know. Eles não sabem, Because what you know porque o que você sabe is that Jesus can make a difference. é que Jesus pode fazer a diferença. And without Jesus, amen. E sem Jesus, Sem Jesus, they don't know eles não sabem that their marriages can be better. que os seus casamentos podem ser Their melhores, families can be que better. as suas famílias podem ser melhores. But the miracle of multiplication E com o milagre da multiplicação is going to be that these few thousand here é tonight, que esses 2.000 que estão aqui hoje à noite, in the next few years, nos próximos anos, will touch the millions of Brazil. vão tocar a vida de milhões de brasileiros. Amen? Amém? Amen. I love the drama that we had tonight E eu gostei muito dessa peça que nós tivemos hoje à noite. because it reminded me so much of our life. Porque me lembrou muito de tanto que aconteceu na nossa vida. 20 years ago, this ministry began. 20 anos atrás esse ministério começou. We were young then. Naquele tempo éramos jovens. Our youngest child was 5 years old. Nosso filho mais novo tinha 5 anos de idade. He's 25 now, E hoje ele tem 25 anos. and we're grandparents. E nós já somos avós. A lot has happened in 20 years, Em 20 anos muita coisa aconteceu. and most of it has been a surprise to us. E muito do que aconteceu nos surpreendeu. We were just a couple with a bad marriage.
Nós éramos apenas um casal com um casamento ruim. We were a couple that no one had any hope for. Éramos um casal que as pessoas não tinham esperança. Our pastor said our marriage was dead. O nosso pastor disse que o nosso casamento estava morto. Every counselor we went to said our marriage was dead. Todo conselheiro que nós fomos falava que nosso casamento não tinha esperança. Not one person would say this marriage could be healed. Nenhuma pessoa falava para nós que o casamento poderia ser curado. But Jesus said it could. Mas Jesus disse que podia. Amen. Amen. And so Jesus began to teach me how to believe His word. Então Jesus começou a me ensinar como crer na sua palavra. How to believe His word was bigger than the circumstances. Como crer que a sua palavra era maior do que as circunstâncias. It was bigger than anything my husband said to me. Maior do que qualquer coisa que o meu marido dissesse para mim. The name of Jesus was above all names. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. And through a period of time, several years, E durante um período de tempo, God began to heal and reconcile our marriage. Deus começou a curar e reconciliar o nosso casamento. And Michael returned home. Então Michael voltava para casa. And everyone called us God's miracle. Everyone called us God's miracle. Todos nos chamavam do milagre de Deus. But we had so much pain Mas nós tínhamos tanta dor that we would go to church and we would smile que nós íamos para a igreja e nós sorríamos, because we were God's miracle. porque nós éramos o milagre de Deus. But we would go home and cry Mas em casa nós chorávamos, because we didn't know how to talk to each other. porque não sabíamos como conversar um com o outro. We didn't know how to love each other. Não sabíamos como amar um ao outro. And one day the Lord showed us E um dia o Senhor nos mostrou that His word that was powerful to heal our marriage que a sua palavra era poderosa para curar o nosso casamento. was also powerful to change our lives, Também era poderosa para transformar as nossas vidas, to change our marriage, para transformar o nosso casamento, to heal our wounded children. para curar os nossos filhos que estavam feridos. And we had a very small little vision then. E naquele tempo nossa visão era bem pequenininha. We just wanted one marriage healed. Nós só queríamos apenas um casamento curado. We just wanted one family healed. Queríamos apenas que uma família fosse curada. It was ours. E era nossa. And that's as far as our vision could see. E esse é o limite, era um limite da nossa visão. But as God began to change our hearts, Mas Deus começou a mudar os nossos corações, as He began to heal our wounds, na medida que Ele curava as nossas feridas. it was a miracle. E foi um milagre. And you know, you can't keep miracles to yourself. E sabe, você não pode reter esses milagres só para você. So we thought, well, we'll find some people and we'll share these principles with them. Então pensamos, bom, vamos ver se encontramos algumas pessoas e vamos compartilhar isso com elas. So our vision enlarged to about 5 other couples. Então a nossa visão cresceu mais ou menos para uns 4 ou 5 casais. But God's vision was so much bigger than that. Mas a visão de Deus era tão maior do que isso. He saw millions and billions of couples. Ele olhou e viu milhões e bilhões de casais. He saw millions and billions of families with wounded children. Ele viu milhões e bilhões de casais e famílias e seus filhos. And He wanted to multiply. E Ele queria multiplicar. And so for 20 years we have watched God do the work. Então, durante 20 anos, nós vimos Deus fazer o trabalho. There have been eager people who have come in every nation E pessoas de muitos lugares vinham de todas as nações where the ministry is to take the ministry para pegar o ministério and multiply it in their e nations. multiplicar em suas nações. But truly it's the power of God. Mas na realidade é o poder de Deus. And all of us are just servants E nós somos apenas servos, doing what God asks us to do. fazendo o que Deus pede para fazermos. And so we are no different than you are. Então não somos diferentes de vocês. We were obedient, Fomos obedientes you've been e obedient. você tem sido obediente. And it takes every one of us E é necessário todos nós to change homes, para transformar lares, to change nations, para transformar nações,
And so we thank you tonight. Então nessa noite nós queremos agradecer All of you who have led groups. todos aqueles que lideraram grupos, All of you who have ministered to marriages. todos aqueles que ministraram a casais, Because you are the multiplication, porque você é a multiplicação, but you're also the multipliers. mas vocês também são os multiplicadores. A key scripture that you even use in your Married for Life group Uma das passagens chaves que nós vamos usar nos nossos grupos de is of course casados para sempre, Genesis 1:28. naturalmente que é Gênesis capítulo 1, versículo 28. And it says, "Then God blessed them, and God said to them." E a escritura diz, e Deus os abençoou, eles dizem. First of all, God blessed them. Deus os abençoou em primeiro lugar. See, we were hungry for His word. Nós estávamos famintos pela palavra dele. We were a messed up marriage, Nós éramos um casal todo arrebentado. but we sought Him out, Mas nós buscamos o Senhor, sought His principles, buscamos os princípios. and God blessed us. E Deus nos abençoou. We were that first couple E nós fomos o primeiro casal, because we took the life of the word porque nós pegamos a vida da palavra. and had it change us. E essa palavra de viva nos mudou. Many of you, E, most of you, e a maioria de vocês are in the same position. estão na mesma posição. You have been blessed by the Lord Vocês têm sido abençoados pelo Senhor. as you relied on Him and His word. E você tem permanecido e confiado na palavra dele. But you got to know, Mas você precisa saber, there's a next step after that. tem um outro passo além de ser abençoado. It's a required step É um passo requerido de você. because the Lord is speaking to you. Porque o Senhor está falando com você. And He said, be fruitful. Ele disse, mul- sede fecundos, Be fruitful and multiply. multiplicai-vos, Fill the earth enchei a terra and subdue it. e sujeitai-a. See, that's the mandate for every couple, just as it was for Adam and Eve. Este é o mandato para todo casal, como foi para Adão e Eva. The process. God's blessed you. O processo é a bênção de Deus. Now, of course, God has spoken and is speaking to you now. Deus falou e Deus está falando com você agora. Be fruitful Sede fecundos and multiply. e multiplicai-vos. I actually thought that used to be the same thing. Eu pensava que tinha que ser a mesma coisa. And we're going to show you this whole weekend the difference. E nós vamos mostrar que há uma diferença aqui. Bearing fruit Produzir frutos is what you're required to do. é o que você é requerido fazer. Take the word, make a difference here, Pegue a palavra e faça uma diferença aqui. and then let it spill over to others E depois deixe essa palavra passar, transportar para outros. so that others can taste that fruit Para que outros também possam provar desse fruto and benefit from e it. serem beneficiados por ele. But we're also called to be fruitful and to multiply. Mas além de sermos chamados para sermos fecundos, a palavra nos diz que fomos chamados para multiplicar. See, fruitfulness is what you can do. Ser fecundo é o que você pode fazer. With the example of a husband and wife, Por exemplo, marido e mulher é o exemplo. what you can do between you and your family, O que você pode fazer entre você e a sua família. and then what you can give away E o que você pode dar para outros. to those that you can touch, Para aqueles com quem você pode those you tocar. can share directly with. Aqueles com quem diretamente você pode compartilhar. So the fruitfulness, Então, a frutificação, to use mathematical terms, e usando termos matemáticos, is addition. é adição. Multiplication, Multiplicação, to use mathematical terms, usando os termos matemáticos, is what? é o quê? Multiplication. Multiplicação. And we're going to get you to really understand that E nós vamos levar você a entender isso profundamente. because you've got to do both. Porque você precisa de You've got to multiplicar. minister the word, Você precisa ministrar a palavra, touch people's lives tocar vida de pessoas, by example, pelo exemplo, by teaching, ao ensino, by influence. pela influência. But the next important step Mas o passo próximo, que é extremamente importante, is multiplying it. é multiplicar. And that's why we've organized in America, É por isso que nós organizamos lá na América, in Brazil, no Brasil around the world, e em volta do mundo, into an army of people um exército de pessoas who are going to say we are going to reproduce ourselves in others. que estão dizendo: nós vamos nos reproduzir em outras vidas. That's multiplication. Isso é multiplicação. So we'll take the word and it'll bring life to us.
Nós pegamos a palavra e ela traz vida para nós. We will help bring life and healing and wholeness to others. Nós vamos levar vida e cura e vida para outros. That's the additive part of the Word of God. E isso é a parte de adição da palavra de Deus. But then, Mas então, like many of you who have already accepted, mas como muitos de vocês já aceitaram, we need to challenge people nós precisamos desafiar as pessoas to take that fruit in their own lives de pegar esse fruto das suas próprias vidas and then let them deliver it to others. e deixar que esse fruto seja entregue para outros. See, that's leadership in the body of Christ. Isso é liderança no corpo de Cristo. What we can directly do O que nós podemos fazer diretamente is what we define as addition. é o que nós chamamos e definimos como adição. It is addition, É adição. but truly multiplication Mas multiplicação no seu sentido exato is leadership. é liderança. Challenging others to take the word that you've got, Desafiar outros para pegar a palavra que você tem, have it produce fruit in their lives, deixar que ela produza vida, produza frutos na sua vida then challenging them to do likewise. e depois desafiá-los a fazer o mesmo em outras vidas. We're going to get this in your heart. Nós vamos levar isso para o seu coração. That is how you're going to touch all of Brazil. E é assim que nós vamos tocar todo o Brasil. See, we started this ministry 20 years ago. Nós começamos esse ministério há 20 anos atrás. If you guys invite us back 20 years from now, Se vocês nos convidarem daqui a 20 anos para frente, pardon? We'll be very old. Nós vamos estar muito velhos. Yes. Okay. então, It's fun though. é desconhecido We've got 1 million people in the biggest stadium in Brazil, de ter 1 milhão de pessoas no Maracanã and we've touched all of the families of Brazil. e já tocamos todas as famílias do Brasil. Aleluia! Hallelujah! Oh, glória! Glory to God. Amém! Recebemos essa palavra. You know, you have what, about 176 million people, give or take? Vocês têm provavelmente 156. 160 milhões de pessoas. How many? Quantos milhões de brasileiros tem? Give or take 10 million, 160 million. 10 milhões para lá, 10 milhões para That's cá. a lot of families. É muitas famílias. That's a lot of people who don't know Jesus. That's a lot of people who don't know Jesus. É muita gente que ainda não conhece Jesus. That's a lot of people that you can touch. É muitas pessoas que você pode tocar. But if you were to try, each of you were to try and do it all alone, you'd be in trouble. Mas se você tentar fazer isso sozinho, você vai entrar em dificuldade. This is a marvelous army. Esse é um exército maravilhoso. But get it in your heart. Mas pegue no seu coração. Get the vision Pegue a visão of an army of tens and 50,000 de um exército de 10, de dezenas, de 50 leaders mil, just like yourself de líderes como vocês, that are going to be in their homes like we saw tonight, que vão estar nas suas casas como nós vimos hoje à noite, touching one generation after another generation tocando uma geração após outra geração, in our generation. na nossa geração. Amen. Amen. Amém. Amen. Have you ever stopped to think about what a miracle multiplication is? Você já parou para pensar o que é essa multiplicação? The devil cannot multiply. O diabo não pode multiplicar. Only God can multiply. Somente Deus pode multiplicar. And so all the enemy can do is add. Tudo que ele pode fazer é acrescentar. The enemy can influence people to be on his side, O inimigo pode influenciar as pessoas para estar do seu lado, but he can birth nothing. mas ele não pode trazer à luz nada. God has given us the wonderful blessing of birthing new life. E Deus nos deu essa tremenda bênção de trazer luz às coisas. Not just physical babies, Não apenas a bebês físicos, but spiritual babies. mas bebês espirituais. The enemy cannot birth babies. E o inimigo não pode fazer isso. So every time we multiply, Então, todas as vezes que multiplicamos, it's a miracle from the Lord. é um milagre do Senhor. And we need to realize that that's how the kingdom of God is going to inherit the earth. E precisamos entender que é assim que o reino de Deus vai habitar a terra. Through that birthing of new life, Através de trazer vida, gerar vida, through multiplication of life. pela multiplicação de vida.
Every time we look at something that's oh, this isn't alive. Never mind. Every time we look at a real flower that's alive, Todas as vezes que nós vemos uma flor real, verdadeira, we see a miracle of God. nós vemos um milagre de Deus. That flower just didn't happen. Essa flor não simplesmente aconteceu de aparecer, There was a process mas through houve um which processo that plant came to be, that flower came to be. pelo qual ela veio se tornar uma flor. Everything that has life in it was birthed some way. Tudo que tem vida dentro de si foi porque recebeu um sopro de vida. It's why we see hybrid seed that is developed from two kinds of seed that normally wouldn't multiply. É assim que nós vemos as sementes híbridas, ela é uma multiplicação, It can't multiply. ela não pode multiplicar. It looks wonderful for one generation, Em uma geração parece muito bonito, maravilhoso, but there's nothing to plant for the next season mas não há nada a ser plantado na próxima temporada, because it does not have seeds of multiplication within it. porque nela não há sementes de multiplicação. And so as you minister to marriages and families, Então, na medida que você ministra casamentos e famílias, you need to recognize that reproducible ability God has given you. você precisa reconhecer a habilidade de reproduzir que Deus te deu. And realize that every time you reproduce life, E compreender, perceber que toda vez que você reproduz vida, that life can reproduce life. essa vida pode reproduzir outra vida. That's why we're to make disciples of the Lord. É assim que nós fazemos discípulos do Senhor. Because every time we make a disciple, Porque toda vez que nós fazemos um discípulo, that disciple has the ability to make another disciple. esse discípulo tem a habilidade de fazer um outro discípulo. And so the army of God is multiplying daily. Então o exército de Deus está se multiplicando diariamente. The next time the enemy tries to make you think it's an equal battle, Da próxima vez que o inimigo vier e tentar colocar o pensamento que é uma batalha igual, remind him that he cannot multiply lembre-o que ele não pode multiplicar. and that the body of Christ is multiplying daily. E que o corpo de Cristo está se multiplicando diariamente. We have been called to be a blessing to the earth, Fomos chamados para ser uma bênção para a terra. and that always requires faith. E isso sempre exige de nós fé. When God showed Abraham the stars in the heavens, Quando Deus mostrou as estrelas no céu para Abraão, and he said, your descendants will be as those stars. e o Senhor disse: os seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas. You can't even count them, there's so many. Você não podia nem contar porque elas eram tantas. And then he showed him the sands, Então ele mostrou a terra, and he said, your areia, descendants will be as those grains of sand. e disse que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto aqueles grãos de areia. And Abraham did not even have one child. E Abraão não tinha nem mesmo um filho. That was a wonderful faith statement on God's part. E foi uma afirmação maravilhosa de fé por parte de Deus. And he says the same kind of things about you every day. E ele diz o mesmo tipo de coisa para você todos os dias. He has such faith for you. Ele tem tanta fé por você. He sees all the seed that is within you to be multiplied. Ele vê todas as sementes que estão dentro de você a serem multiplicadas. He sees all of your descendants, Ele vê todos os seus descendentes. not just your physical descendants, Não apenas os seus descendentes naturais, but your spiritual descendants. mas os seus descendentes espirituais. You are filled with life. Vocês estão cheios de vida. And so don't let the enemy discourage you. Não deixe que o inimigo o desencoraje. Don't let him tell you that you don't make much difference. Não deixe que ele lhes diga que vocês não vão fazer diferença. Because the life of God in you Porque a vida de Deus em vocês is just ready to multiply again and again and again and again. está pronta para se multiplicar outra vez e outra vez e outra vez. Amen. We appreciate coming to conferences like this. Nós gostamos de vir a conferências como essas. I like the applause. Eu gosto do aplauso. It makes me feel good, Me faz sentir bem. pumps me up. Me levanta o meu eu. But see, it's all a lie. Mas tudo nós temos que perceber. It really is. É,
We come into a conference like this. Nós vemos uma conferência como essa. So many of you come up and say, "Oh, you guys were wonderful. You impacted our lives." Muitas pessoas vêm para nós e falam assim: vocês foram maravilhosos, vocês impactaram as nossas vidas. I don't know you. Eu não conheço você. Never met you in my life. Nunca conheci você na minha vida. Never ministered a thing to you. Nunca ministrei nada para você. Never directly laid hands on you and prayed for you. Diretamente nunca impus as minhas mãos sobre você, nem orei por você. We didn't do anything. Nós não fizemos nada. I mean, in conferences like this, when we come, Então, conferências como essa, quando nós chegamos, you need to be applauding Harold and Charlotte. vocês, You need to be applauding vocês Harold and precisam de Charlotte. aplaudir o Harold e a Charlotte. You need to be applauding the Nishimuras. Precisa aplaudir os George and Nishimuros, Marcia. Jorge e Márcia. See, they're the ones that have ministered directly to most of you, Eles são aqueles que têm ministrado diretamente para vocês. not us. Não nós. But see, we get the benefit of multiplication. Mas nós recebemos os benefícios da multiplicação. They've added to your lives and then multiplied what you have into others. Eles adicionaram as suas vidas e depois multiplicaram aquelas vidas em outras vidas. When we had come for the first time to Brazil 10 years ago, Quando nós viemos aqui a primeira vez ao Brasil, há 10 anos atrás, or 11, when was it? 92, 10 anos atrás. 10 years ago. Yeah. Everybody said, "Wow, thank you for coming." Todo mundo falou: olha, obrigado por terem vindo. We didn't do anything. Nós falamos: não fizemos nada. They did it. They Esses did it. casais fizeram. They did it. Esses casais fizeram. They did it. Eles fizeram. They did it. Vocês, They did it. aqueles They did e it. aqueles outros. They did it. Eles fizeram. Not us. Não nós. But see, we get the benefit Nós recebemos os benefícios of the honor da honra and the blessing e a bênção that comes from doing nothing. de fazer nada. Multiplication. Multiplicação. What a deal. Que negócio da China é esse? It's fun. Olha, isso é divertido. They had to do all the work. Olha, eles tiveram que fazer todo o trabalho. We get all the honor. E nós recebemos toda a honra. This is a job each and every one of you need. Esse é o emprego You're que gonna like cada it. um de você gostaria de ter, não é verdade? Of course we were faithful to do what we were called to do. Claro que nós somos fiéis em fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. We ministered where we were supposed to. Nós ministramos para We quem nós encouraged devíamos. where we were supposed Nós to. encorajamos quando devíamos encorajar. But what we did was we gave people that we ministered to Mas aqui nós demos aquelas pessoas para quem estávamos ministrando the vision for doing it themselves. a visão de eles fazerem o mesmo com outros. That's leadership. Isso é liderança. That's multiplication. Isso é multiplicação. See, and we are probably going to be talking about from our heart some of the core values in this ministry. Many of you have heard them many times. E possivelmente nós vamos estar falando sobre os valores fundamentais que muitos de vocês já ouviram, já trabalharam, já estudaram. But see, one of the core values that we have in this ministry is what you guys operate in all the time. Mas um dos valores fundamentais que nós temos no nosso ministério é um daqueles em que vocês estão continuamente funcionando nele. It's that we ask you to add É aquilo que nós acrescentamos and multiply at the same time. e multiplicar ao mesmo tempo. Even in your first group, Mesmo no primeiro grupo que você tiver, we've asked you to gather 5 couples around nós pedimos que vocês juntem outros 6 casais and minister to them. e ministrarem para eles. Add to their life. Adicione a vida deles. Add to the kingdom Acrescentar ao reino. by what you could give them from the Word of God. E daquilo que você pudesse extrair da palavra de Deus. And your example Os seus exemplos of how the Word transformed you. de como a palavra de Deus transformou você. But even in the very beginning, in the groups, Mas mesmo lá no início, naqueles primeiros grupos que você fez, we've said we want you to take nós falamos que queremos que você pegue essa a palavra leader in training, e pega líder em treinamento. pour into their lives, Derrame sobre a vida dele. add to their lives, Acrescente a vida dele. but equip them, Mas equipa-o. train them, Treina-o. give them vision, Dê-lhes visão. encourage them, Encoraje-os. and release them E libere-os. into doing it themselves. Para que eles possam fazer o mesmo. That's multiplication. Isso é multiplicação. And that's what this ministry is all about. E é isso que esse ministério é. This is how one couple, É assim que um casal, Mike and Marilyn Phillips, como Mike e a Marilyn Phillips, that had a terrible marriage 20 years ago, que há 20 anos atrás tinha um casamento destroçado, started out on a journey começou
uma corrente, said, Lord, heal our marriage. e dizendo: Senhor, cura o nosso casamento. He blessed us. Ele nos abençoou. Then he said to us, Depois ele falou para nós. what did he say to us? O que ele falou para nós? You turn the page. Well, he said, increase Ele disse: and aumente, multiply. multiplique. And so that's what we did. We went and gathered the 5 other couples, Então nós pegamos outros casais, 4 casais, trained up one leader in training, treinamos um líder em treinamento, um casal líder em treinamento, and from that multiplication, e dali o processo de multiplicação começou. and we're going to do some math tonight, E nós vamos fazer um pouquinho de matemática hoje à noite. but from that multiplication, Mas dessa multiplicação, a couple of years ago, há cerca de 2 anos atrás, this ministry had taken its 1 millionth person through the Married for Life course, esse ministério já levou 1 milhão de casais através do curso de Casados para Sempre. the 13 or 14 week long course. Esse curso de 13 semanas. But let me give you some math. Mas deixe-me dar uma matemática aqui. And this, and you need to get it in your heart, remember? E você precisa de interiorizar isso no seu coração. Are you called to add to the kingdom Você foi chamado para adicionar ao reino or to think generationally ou pensar generacionalmente and multiply in the kingdom? e multiplicar no reino. See, Marilyn and I could have taken the first group through, A Marilyn e eu podíamos ter pegado aquele primeiro grupo. and then we could have said, okay, we'll go on to the next group, Então nós podíamos ter falado: vamos para o próximo grupo. then the next one. E depois o próximo. And, we could have just said, hey, we got some pretty good stuff. We're not going to share it with anybody. E nós podíamos falar: olha, nós temos um material muito bom, mas não vamos compartilhar com ninguém. We're going to minister it to people. Nós vamos ministrar esse material para as pessoas. And we could have worked real hard. E nós podíamos trabalhar muito. 3 groups a year, 3 grupos por ano, times 20 years, vezes 20 anos, and that's 60 groups. seriam 60 grupos. And we would have touched, let's say we had no leader in training, so we would have touched 6 other couples. Suponhamos que nós não tivéssemos nenhum casal líder em treinamento, nós teríamos tocado 60 casais. So let's see, for 20 years, Por 20 6 anos, times, et 6 cetera, et cetera. vezes. What's the math? Então, qual é a How many matemática? people would we have touched? Quantas pessoas nós teríamos tocado? Let's see. 3 times 20 is 60, times 6 is 360 vezes times 2, because there's, evangelistically speaking, we Então, count all the noses. então That we evangelisticamente falando, could have touched 720 people, and we would have done it very, very, very good. então nós teríamos tocado 720 pessoas e isso teria sido um trabalho excelente nesses 20 anos. After 5 or 10 or 15 or 20 years, we'd have been the best in the world Depois de uns 15, 20 anos, nós teríamos sido os melhores do mundo. at taking couples into our group, De pegar esses casais no nosso grupo ministering to them for 13 weeks, e ministrar para eles durante 13 semanas, transforming their lives. transformando as vidas deles. Wow, we would have been wonderful. Que trabalho, nós seríamos realmente joia. So we would have, we would have been able to touch as many people as from this front row to that hallway. Talvez nós pudéssemos Ok. tocar no máximo até na metade Sort ali, of, somebody stand da up frente. that's right mais ou menos in that hallway. umas 700 Just stand pessoas. up. Fique de pé Along mais the ou line. menos aonde seria, só para te ter uma ideia. Anybody? Alguém aí atrás Okay, aí. visualize. Só para te visualizar aqui a quantidade de pessoas que nós teríamos tocado. Levante alguém aí atrás, No, but that doesn't matter. um pouquinho mais atrás. We would have touched atrás. less than. Thank you. Everybody forward of that guy back there. Ok, aquele irmão de camisa branca lá. We Fique would have com been uma able to fileira. touch. Ok, levante todo mundo daqui para frente. And yeah, that's good. Isso. That'd be pretty good, wouldn't it? Ó, seria até um bom grupo, não seria? All right, thank you. Good. Graças a Deus. Obrigado, podem sentar. You do a good job. Yes. Better than I did. Yeah. But we probably wouldn't have touched one Brazilian. Mas possivelmente nós não teríamos atingido You know, nenhum brasileiro. We're really comfortable with Americans. Nós teríamos ficado muito cômodos We're com os really americanos. comfortable speaking English. Nós teríamos ficado muito mais cômodos ficar falando em inglês. We wouldn't have touched any Brazilians. Não teríamos tocado nenhum brasileiro. But we would have been very good. Mas teríamos sido chamados de muito bons. Transforming all of, that's a lot of people. That's Transformando wonderful. esse número de pessoas que levantaram aqui, isso seria maravilhoso. But that's only addition.
Mas isso é apenas adição. 720 720 pessoas. versus well over a million. Em contraste com mais de 1 milhão de pessoas. In Brazil alone, No Brasil, somente no Brasil. let's see, 80,000 couples. Yeah. That's 160,000 people. No Brasil, mais de 160 mil pessoas já foram atingidas. That's about 100 times Isso seria as many that are here tonight. 100 vezes o número de pessoas que estão aqui hoje à noite. That could fill a soccer stadium or two, E couldn't it? isso poderia encher o estádio do Maracanã, não seria? Because of multiplication. Por causa do fator multiplicação. Because of saying Por we'll causa not only deliver the word and help people transform, Ao dizer que nós somente não vamos aumentar, não somente vamos entregar a palavra para que elas sejam alimentadas, but we will choose. mas nós vamos fazer a escolha, a decisão. It's a hard choice. E é uma decisão difícil. We will choose this couple that's in our group Nós vamos escolher esse casal que está no nosso grupo to take the word, para pegar a palavra, to make it make a difference, para fazer uma diferença na vida deles, increase para haver um aumento in your life. na vida. And then the next challenge, E depois o próximo desafio, would you go minister the gospel yourself? você mesmo agora vai e prega o evangelho. Would you go multiply it? Vai e multiplique. We'll train you. Nós vamos treinar, We'll encourage you. nós vamos te encorajar, We'll pray for you. nós vamos orar por você. And we'll lift you up when you stumble. E depois nós vamos te levantar quando você cair. See, sometimes it's much more easy. Às vezes é muito mais fácil. My English is not very good. O meu inglês não é muito bom. It's easier É muito mais fácil to just share the gospel de apenas compartilhar o evangelho than to take the next step do que tomar o passo seguinte and challenge someone else to do the same. e desafiar uma outra pessoa a fazer o mesmo. You're going to hear us this weekend Vocês vão nos ouvir este fim de semana talk about the blessings of it falar sobre a bênção desse ministério and the challenges of it. e os desafios desse ministério. I'll give you an example in Brazil. Deixa-me dar um exemplo aqui no Brasil. Harold and Charlotte got trained in America. O Harold e a Charlotte foram treinados lá nos Estados Unidos 1986, em 1986. brought it back here, Trouxeram o ministério para cá. trained a couple of couples, Treinaram alguns casais, maybe more than that. talvez mais. But the Nishimuras, Depois eles pegaram os Nishimuras. and you were involved in the first groups, Masao and Hajina, Massal também estava no segundo grupo, Massal e Regina. for 5 years. E por 5 anos. That couple, both of those couples, E aqueles casais, tanto Work- aqueles casais, working together, trabalhando juntos, they did about 15 groups, eles fizeram cerca de 15 grupos. and they ministered to 200 people. E possivelmente eles ministraram para 200 pessoas aproximadamente. But that's all that happened. Mas foi só o que aconteceu. And for some reason or another, E por alguma razão ou outra, George and Marcia o Jorge e a Márcia decided to come to America decidiram ir aos Estados Unidos to a convention para uma convenção. like this but smaller, Como uma dessas, mas um pouco menor. an international group, Um grupo internacional. and we challenged them. E nós os desafiamos. We said, you are bearing much fruit, Nós falamos, vocês estão produzindo muito fruto, but you're just adding. mas vocês só estão acrescentando, adicionando. We didn't have that language at the time, Naquela época não tínhamos essa linguagem. but we said, would you go back home Mas nós falamos com ele, vocês não querem voltar para casa and multiply this e ministry? multiplicar esse ministério. And it changed them from a minister of the gospel E isso houve uma mudança de ministros do evangelho and required them to be a leader, para exigir que eles agora se tornassem líderes an organizer, e organizadores, a trainer, treinadores an equipper, e equipadores a releaser. e liberadores. So they took the same word they knew, Então eles pegaram aquela mesma palavra que eles conheciam poured it into some of you, e derramaram em alguns de vocês and said, go forth and do it. e disseram, vocês façam o mesmo. So for the first 5 years, Então nos primeiros 5 anos, let's see, the mathematics, probably 80 to 100 couples were touched. talvez de 80 a 100 casais foram tocados. In the last 10 years, Nos últimos 10 anos, 80,000 couples have been touched. 80 mil casais já foram atingidos. Hallelujah. Aleluia! Stand up. Fique de pé, Jorge e Márcia. And hallelujah. Márcia, onde Turn você around. está? Dê uma olhada. Amen. Amém. Aleluia.
But see, in the beginning, and Marilyn will share this. Mas veja, no princípio, quando a Marilyn compartilhou, Marilyn will share what she wants to share, and then later, hopefully, she'll share what I'm asking her to share. a Marilyn vai compartilhar agora que está no coração dela. Depois eu vou pedir que ela compartilhe outra coisa. The mandate O mandato to increase and multiply de aumentar e multiplicar was given to a couple. foi dado para um casal. 2 Dois had to come together in unity, tinham que entrar em unidade, had to become one tinham que se tornar um, in order a fim de for the multiplication to take place. que houvesse a multiplicação. And you may or may not share that. E você talvez não esteja muito seguro But you have a disso. few, what? You may not. Você foi abençoado. We need to understand that multiplication does have its challenges. Nós temos que entender que a multiplicação tem os seus desafios. If any of you are parents, you know that the more children you have, the more challenges you have in the family. Se vocês são pais, vocês sabem que quanto mais filhos vocês têm, mais desafios vocês têm. What is that? I'm trying to find out how many more hours we're supposed to go. Eu estava tentando descobrir quantas horas ainda nós temos pela frente. Did I do that when you were talking? I don't know. I wasn't looking at you. Okay, well, I didn't. Anyway, and when you're grandparents and you see the family multiply, there's even more challenges. E quando você se torna avô ou avós, você vê os seus netos e você então vê mais desafios ainda. And so as the ministry had multiplied through the years ministering to marriages, Na medida que o ministério cresceu com os anos, ministrando a casais, we began to see the need to minister to families. nós começamos a ver que era ministrar a famílias. And just as the one course had been added a few years ago, E um curso que foi acrescentado alguns anos atrás. The Lord began to speak to us that now it was time to add a parenting course. E o Senhor começou a nos falar que agora era tempo de acrescentar um curso para pais. And so now we have 3 courses. E agora nós temos 3 cursos juntos. And now we need to coordinate all of that multiplication. E precisamos coordenar toda essa multiplicação. But an interesting thing happened. Mas algo interessante aconteceu. When we were just ministering to marriages, our daughter got married. Quando estávamos ministrando somente para casais, a nossa filha se casou. In fact, she got married at our convention one year in the United States. Na realidade, ela se casou numa conferência como essa, numa conferência nos Estados Unidos. It's a long story. We won't explain all of it. É uma Don't história ever do that to comprida. your child. Nunca faça isso com seus filhos. But when Chad and Christine married, the ministry was focused on marriage. Mas quando Cher e a Christine se casaram, o ministério estava focando em casamento. This past January, our son Mike got married. Em janeiro desse ano, nosso filho Mike se casou. At the time when the Lord had told us to begin to focus on family. E naquele tempo o Senhor nos falou para focarmos na família. And Mike married a young woman who had a little child, a little baby. E Mike se casou com uma jovem que já tinha um bebê. She had never been married. Ela nunca tinha se casado antes. She has a beautiful little daughter named Grace. E ela tem uma menininha linda chamada Grace. And during the wedding ceremony, E durante a cerimônia de casamento, they took little Grace, pegaram essa pequena Grace and Sarah, his wife, e Sarah, sua esposa, gave the baby to Michael deu o bebê Mike. para o meu filho Mike, to symbolize that he was now not only her husband, para simbolizar que ele não era apenas o seu marido, but also the father of her child. mas também o pai de sua filha. And as that we were watching that ceremony, E enquanto eu olhava aquela cerimônia, the Father spoke to our hearts. o pai falou aos nossos corações. He said, I will now make you or teach you how, and I will now teach you how to help people become fathers to the fatherless. Agora eu vou ensinar vocês a ensinarem a serem pais para aqueles que não têm pais. And we realized that night E naquela noite nós percebemos that a whole new season had begun in this ministry. que havia começado um tempo novo.
that we were now not only going to multiply life into marriages, que não estávamos apenas multiplicando vida aos casamentos, but we were going to see life multiplied into families. mas as vidas sendo multiplicadas em famílias. And that truly the fatherless would have a father. E realmente, The fatherless would have a father. os que não têm pais terão pais. They would get to know their heavenly Father, Eles vão conhecer o seu Pai Celestial. but the Lord would also teach men how to be fathers. Mas o Senhor também quer ensinar os homens como ser pais. Because a healthy multiplication of the family Porque uma multiplicação saudável da família means that the fathers send their children out into life. significa que o pai envia, libera os filhos para a vida. And I don't know what it's like in Brazil, Eu não sei como é aqui no Brasil, but in the United States, mas nos Estados Unidos, we now have our third generation nós temos agora a nossa terceira geração of fatherless homes. que não tem pais nos seus lares. Because of divorce, Por causa do divórcio, 3 generations now are growing up without fathers. 3 gerações estão agora crescendo sem pais. Fathers aren't teaching their sons how to be fathers. Os pais não ensinam os seus filhos como ser pais. And so when those men marry, they don't know how to be a father. E quando esses homens se casam, eles não sabem como ser pai. And we believe in the next few years, E nós cremos que nos próximos anos, we are going to see a powerful move of the Spirit of God nós vamos ver um mover poderoso de Deus through this ministry, através deste ministério, transforming families, transformando famílias. bringing them first the marriages into order, Primeiro fazendo com que os casamentos estejam em ordem, and based in the Word of God, baseado na palavra de Deus, and then teaching couples how to be parents e ensinando os casais como serem pais, so that they might raise healthy children, para que eles possam educar filhos saudáveis, ready to marry prontos para se casarem and have healthy marriages e terem casamentos saudáveis and multiply healthy families. e multiplicar famílias saudáveis. And so we're seeing a new season right now. Então estamos num novo período agora, It's a very precious season. e é um período precioso, It's new é novo, and it's tender right now. e no momento é algo terno. And we're seeing God do miracle after miracle in E families. temos visto o Senhor fazer milagre atrás de milagre nas famílias. So multiplication brings great joy and great life, Então multiplicação traz uma grande alegria, uma grande vida, but it can also bring challenges. mas também pode trazer desafios. And we need to realize that challenges are not bad things. Precisamos entender que os desafios não são coisas ruins. Challenges are just part of growth. Desafios fazem parte do crescimento. We have spent the last couple of years Nós gastamos os últimos 2 anos really focusing on the father heart, focando o coração do pai about how we as parents e como nós como pais need to raise precisamos de criar our offspring. os nossos filhos. You're going to hear tomorrow Vocês vão ouvir amanhã that we're not called to raise children. que nós não fomos chamados para criar filhos. We're called to raise adults. Nós fomos chamados para criar adultos. We're going to give you a different paradigm. Nós vamos mudar o paradigma aqui. We're going to change the way you think Nós vamos mudar a maneira de pensar about those children a respeito daquelas crianças and how you're called to raise them. e como é que nós somos chamados a educá-los e a treiná-las. See, our children Os nossos filhos, will teach us how to disciple. eles vão nos ensinar como discipular. Our discipleship needs to parallel O nosso discipulado precisa paralelos. what we're called to do with our children. Aquilo que nós precisamos, que nós fazemos com os nossos filhos. You're going to hear from us Vocês vão ouvir de nós how we need to come together as an army. como nós precisamos de nos ajuntar como um exército. Tomorrow, Marilyn will share, I think, what I asked her to, Amanhã eu pedi a Marilyn para compartilhar about the essence sobre a essência of multiplication coming from two coming into one. esses dois se tornarem um. Go ahead. We just want to tell you, and when you get to the book tables, Nós queremos só dizer, quando vocês forem comprar os livros, there are some books here this weekend by a man by the name of Larry Kiefhofer.
Tem alguns livros com a autoria de Larry Kefauver. Larry Kefauver. And they're the couple that wrote the parenting course with us. E eles são o casal que trouxeram esse curso de paternidade junto conosco. They have some wonderful books here this weekend E nesse final de semana vai ter livros maravilhosos about praying together as a husband and wife, sobre orar juntos, o marido e a esposa, about talking with your teenagers, como falar com seu adolescente, about blessing grandparents. abençoando os avós. So make sure you get by that table and look at their books. Então, certifique-se de passar ali e dar uma olhadinha nos livros. So tomorrow, Então amanhã, like we got visually shared with us tonight, visualmente nós foi nos mostrado hoje à noite the essence of covenant makes a difference here. que a essência da aliança faz uma diferença. The coming together in covenant Esse se juntar em aliança is the first step é o primeiro passo for us to multiply para nós the multiplicarmos life of Christ a vida de for Cristo, marriages and families, para abençoar as famílias, so that all of Brazil will be para blessed. que todo o Brasil seja abençoado. Are you ready for it tomorrow? Vocês estão prontos para amanhã? Amen. Amém? You want to go home now? Querem ir para casa agora? Good. Bem, We love you. nós amamos vocês, We thank you. nós agradecemos, We bless you with good sleep tonight. nós abençoamos com gostoso sono We pray that you come back refreshed e nós oramos para que vocês venham bem refrescados amanhã and eager to get the vision of the Lord, e prontos para receber, so that all of us para que todos nós. can touch all of Brazil. Espere só um minutinho que o Gessé e a Sueli têm alguns anúncios para Good night fazer. and thank you. E muito obrigado. Okay, that's great. Amen, 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 amen.